Paz do Senhor a todos. Hoje eu quero trazer uma meditação, uma reflexão para as nossas vidas. Hoje eu quero falar de um milagre que Jesus ele fez, que se encontra nos Evangelhos, Mateus capítulo 8, do versículo 5 em diante, que vai narrar, vai dizer, né, o centurião de Cafarnaum. Então diz assim, vou ler apenas um versículo que diz assim: E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. Então nessa base, esse texto que a gente vai relatar, vai conversar um pouco a mais. Tem uns versículos adiante, né, que vai contar toda a história, mas a gente vai se deter só um pouco nesse, né, por enquanto. Então, o primeiro versículo ele vai narrar sobre um centurião chegando em Jesus. Um centurião, para quem não sabe, era alguém com autoridade sobre alguns soldados romanos, né? Era um chefe, era uma pessoa que tinha um poder e uma autoridade sobre outras pessoas naquele tempo, né? E o que eu acho mais interessante é que ele chega diante de Jesus já rogando, já pedindo, já clamando, não por ele, mas sim por quem era o seu criado, né? Por alguém que ele tinha autoridade. E não é comum, vamos dizer assim, uma autoridade, um chefe, uma pessoa importante chegar pedindo a cura ou então algo para outra pessoa. E ainda mais para o seu criado. É bem claro, é bem provável a gente pedirmos algo para nós, ou então para nossa família, ou alguém que a gente tem um afeto. Mas esse primeiro instante, esse chefe, esse homem, esse centurião, ele chegou não rogando, pedindo a Jesus para ele mesmo, mas ele chegou pedindo para o seu criado, ele chegou pedindo para alguém que servia a ele. Então, mais lá na frente vai dizer Jesus dizer: eu irei na tua casa, né? Eu vou na tua casa trazer saúde. E o que eu acho mais interessante é que o centurião ele viu a necessidade do seu servo. Ele viu que o seu servo ele tinha dois problemas. O primeiro, ele era paralítico. E o segundo, ele era atormentado. Não sei como era a forma que aquele homem se encontrava, qual era o seu tormento, mas já tinha uma dificuldade que a gente vê, que é não poder andar, não poder se movimentar. E aqui a gente vemos nesse texto. Então esse homem chega rogando ao Senhor, pedindo para que o Senhor pudesse curar o seu servo. Então ele viu uma necessidade. Então Jesus, ele se comovendo, ele ouvindo aquilo, e Jesus ele já vinha no anterior dos textos, ele já vinha da cura, já vinha curando as pessoas, ele já tinha curado um leproso, e então Jesus já tinha vindo ensinando, né? Então o Senhor viu essa necessidade, ele ouviu, ele atendeu o pedido e disse: irei à tua casa. Então, mas o que vai chamar mais atenção nesse texto é no versículo 8 que diz: o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entre debaixo do meu telhado, mas dizei somente uma palavra, e o meu criado sarará. Então, esse versículo 8 ele é muito forte, é muito impactante, porque o centurião ele reconheceu quem era Jesus. O centurião ele reconheceu a autoridade de Jesus. Então ele disse: olha, não sou digno, Senhor, que entre debaixo do meu telhado, mas dizei somente uma palavra. A fé daquele homem foi algo que nos surpreendeu, que surpreendeu Jesus naquele momento. Não é que Jesus ele não conhecia o coração dele, Jesus conhecia. Mas o que acha mais
incrível a humilhação dele diante de Jesus. Porque ele era alguém importante, querendo ou não, na sociedade, naquele momento, naquele instante. Ele era alguém importante. Mas ele se despiu de toda a autoridade, ele se despiu de todo o orgulho, de toda a patente, vamos dizer assim, de autoridade. E reconheceu naquele momento quem era a autoridade maior sobre ele, que era Jesus. Então ele diz, olha, não sou digno de que entre na minha casa, mas dizei uma palavra. Então ele reconheceu a autoridade de Jesus. E a fé daquele homem, ele mudou aquela situação a partir daquele momento. Então diz assim, pois também eu sou homem sobre autoridade e tenho soldados, as minhas ordens, e digo a este vai, e o outro vem, e ele vem, e ao meu criado fazer isto, e ele faz. Então ele vai insinuar, ele vai ensinar aqui, dizer que ele tinha autoridade sobre algumas pessoas. Então se ele mandasse alguém pegar alguma coisa ou ir fazer alguma coisa, a pessoa iria, porque estava sobre a autoridade dele. E se ele mandasse alguém vir, a pessoa também viria, porque estava debaixo da autoridade dele. Então ele reconheceu Jesus como alguém que estava acima dele, com autoridade maior que ele. Jesus naquele momento não poderia ser uma autoridade maior humanamente, né? Mas espiritualmente Jesus ele era maior que aquele homem. Jesus ele tinha uma autoridade sobre aquele homem. Então porque Jesus ele era perfeito, Jesus ele era santo, e aquele homem reconheceu isso. Então sua fé mudou tudo. A sua maneira de chegar até Jesus mudou a situação. Então nós aprendemos algo nesse texto sobre isso. Sobre da maneira que chegamos diante de Jesus, da maneira que reconhecemos Jesus. Então ele reconheceu Jesus com uma autoridade maior, perfeita, acima dele. Então a partir dali moveu tudo, moveu a história dele, moveu a história do criado. Então no 10 diz assim, e maravilhou-se Jesus, ouvindo isso, e disse aos que seguia, em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. E então a maneira que ele reconheceu Jesus mudou totalmente a situação. Porque Jesus se maravilhou dizendo a todos que seguiam Jesus naquele momento, nem em Israel encontrei tanta fé. Então muitos seguiam Jesus. Muitos iam atrás de milagres, muitos iam atrás de alimento. Mas nem todos chegavam com fé diante de Jesus. Nem todas as petições que chegavam diante de Jesus moviam o coração dele. Então, nesse texto, nessa base, nesse momento, Jesus se maravilhou com a fé daquele homem inabalável, com a sinceridade, com a transparência daquele homem diante de Jesus, de reconhecer quem ele era e reconhecer quem era Jesus. Então ele diz, não sou digno de entrar na minha casa. Eu tenho autoridade sobre pessoas. Mas ele entendeu que Jesus também tinha autoridade sobre ele. Era maior que ele. Então Jesus podia resolver a situação dele. Então, o que é mais interessante, né? Já pulando um pouco, que diz assim, então disse Jesus ao centurião, já lá no 13, né? Diz assim, vai, e como credes, te seja feito. E naquela mesma hora, o seu criado sarou. Então, nós aprendemos sobre isso. Fé. Nós aprendemos sobre transparência diante de Deus. Nesse momento a gente aprendemos sobre como chegamos diante de Deus. Da maneira que reconhecemos quem é Jesus. Do poder, da autoridade que ele tem sobre as nossas vidas. Porque nós mesmos não podemos fazer absolutamente nada. Mas o próprio Jesus, ele tem o poder.
mas o próprio Jesus, ele tem a autoridade. E então aquele criado foi curado, porque a fé do seu senhor foi maior. A humilhação do seu senhor foi maior. Então, devemos aprender também com esse texto, com essa passagem, sobre a fé, sobre a transparência diante de Deus, sobre reconhecer quem é Jesus nas nossas vidas. Então, quem é Jesus para você? Que jeito que está a maneira da sua fé, do seu acreditar em Jesus, em mudar, em transformar a sua vida? Então, muitos de nós não temos essa fé. Não chegamos diante de Deus com essa sinceridade. Não acreditamos que uma palavra pode mudar a situação. Que uma palavra pode mudar totalmente a maneira de pensar, totalmente a maneira de ver a vida. Então, nesse momento, ele disse: basta uma palavra. Aleluia, Jesus. Basta uma palavra do Senhor para Ele mudar a sua vida. Basta uma palavra e a sua fé para mudar a situação. Mudar o cativeiro, mudar a maneira que você está vivendo. A abandonar, a deixar os traumas, a deixar... Aquele homem, ele era paralítico e atormentado. Mas uma palavra mudou a situação. Aquele homem se levantou. Aquele homem viveu uma vida em paz. Porque uma palavra do Senhor bastou para ele ser liberto. Então, creia nessa palavra. Creia pela autoridade do nome de Jesus. Acredite, tenha fé. E chegue na transparência, na sinceridade diante do Senhor. Porque Ele envia uma palavra nesse momento de libertação, de cura, pela autoridade no nome de Jesus. Então tenha fé, acredite. Porque o Senhor, Ele quer lhe alcançar. Seja onde você estiver, no momento que você estiver vendo esse vídeo. Que a paz reine na sua vida. Pelo poder da autoridade no nome de Jesus que Ele nos dá através da sua palavra. Sejam curados, sejam libertos, tenha ânimo, alegria. Então que a paz do Senhor reine na sua vida. Então reconheça quem é Jesus e acredite que Ele tem o poder de transformar a sua vida. Então que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.